Boa noite para vocês. Meu nome é Juliana Saqueto. Hoje nessa live a gente vai conversar sobre como se comunicar com os anjos, que é um assunto que vocês me pedem muito. Foi campeão de audiência de uma enquete que eu fiz recentemente. Então sejam todos muito bem-vindos. Muito boa noite para quem está chegando aqui. Eu quero que vocês me contem aí. Vocês já conversaram com seu anjo da guarda alguma vez? Pelo menos já tentaram, assim, perguntar para eles quem eles são, para sentir a energia deles, como é que é? A Gabi fala que já, mas acha que não fala a mesma língua que eles. A Daisy, né? Nada como eu conduzindo. Outra pessoa, até comigo, tá? Eu vou confessar que até comigo é mais fácil uma outra pessoa interpretar do que eu mesma, gente. Isso é nossa mente mesmo, né? A Daisy, né, que tá falando que já sentiu a energia deles e é linda. A energia de um anjo, gente, é a coisa mais aconchegante que tem, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história de como que eu cheguei, né, nessa questão dos anjos aí. Oi, Nath, seja bem-vinda. Você tá vendo pena branca, ouvi dizer que são eles comunicando. A gente vai conversar disso daí, Nath. Fica aí, que eu vou falar sobre isso sim. Né? Inclusive, uma colega nossa vive encontrando pena em lugares totalmente inusitados. E aí ela entende que são as anjas dela se comunicando. Eu queria contar um pouquinho da minha história, que assim, eu desde muito pequenininha, eu sentia que existia alguma coisa perto de mim. Eu era uma criança muito tímida, né? Então eu sempre fui muito sozinha. Só que sempre quando eu estava muito triste, eu sentia que existia alguma coisa, uma energia muito reconfortante. E quando a gente é criança, é muito fácil a gente sentir esse tipo de energia, né? A gente tem mais essa abertura. E inconscientemente eu sabia que era um anjo da guarda, né? Eu vim da igreja católica, então para mim era muito comum a imagem do anjo com asinha. Então eu me sentia muito reconfortada com aquela imagem daqueles anjinhos com asinha. Então, isso me deu muita força quando eu era pequena. Isso sem eu saber, tá, gente? Inconsciente eu sabia que era anjo, mas assim, eu até escutava eles às vezes. Só que conforme a gente vai crescendo, a gente acaba acreditando que aquilo é coisa da cabeça, não entendia, que é coisa de criança, né? E a gente meio que deixa isso pra lá. Muitas pessoas acreditam também que anjo é uma figura muito distante de ser alcançada, né? Que só as pessoas muito elevadas conseguem ter esse contato. E aí eu acabei pensando, sabe, com a experiência minha de vida, jamais eu achava que era tão simples a comunicação com o anjo, né? Que nada mais é do que um amigo seu que tá ali com você sempre. E é uma comunicação muito simples. Porém, eu não sabia nada disso, né, gente? A gente não aprende esse tipo de coisa. E aí, até que teve uma vez que eu sonhei que eu tava andando sozinha no deserto. E tinha um anjo do meu lado, um anjo me acompanhando. E era, assim, uma presença tão agradável e tão simpática que ali eu entendi que era muito simples a gente se comunicar com eles, né? Bastava a gente estar aberto a isso, poder, né, pedir para poder sentir e se permitir sentir a presença deles, que era uma coisa muito mais simples do que eu imaginava. Só que eu só fui entender isso melhor depois que eu me tornei terapeuta. Gente, isso foi o quê? Há uns 3 anos atrás? Olha isso, hein? Então, quando eu comecei a fazer as leituras de anjo da guarda, que eu comecei a conhecer um pouco dessa energia de anjo, eu comecei a conhecer como eles eram, sentir a energia deles, tanto do meu quanto das outras pessoas também, e eu comecei a entender o que eles gostavam que a gente fizesse. Então era muito comum, em atendimento, a pessoa perguntar, né, fazer a pergunta, o que eu posso fazer para deixar o anjo mais perto de mim? E geralmente eles iam falando e eu ia guardando. Eu falava, quer dizer que anjo gosta disso, quer dizer que eles gostam quando a gente faz isso. Olha que interessante, né? E uma das coisas, gente, é vela. Alguém aí acende vela pro anjo da guarda? Gosta de acender a vela pro anjo da guarda?
Me conta aí. A questão da vela a gente vai conversar mais pra frente. Bom, e aí, pessoal? Aí vocês me falam, né? Vocês me escrevem lá. Ai, Ju, mas como que eu faço para escutar meu anjo, né? Como que eu falo com eles? Como que eu sei que é meu anjo da guarda, né? Perguntas que são bem frequentes aqui no meu Instagram. Ó, a Nath nunca acendeu, a Gabi já acende, eu gosto de acender também. E eu, só para dar um adendo, pessoal, a vela, que é uma coisa que me perguntam muito também, a vela você acende se fizer sentido para você. Eu particularmente gosto, mas se você não se conecta, para você não faz sentido, tá tudo certo. Não é isso que vai fazer você se conectar com eles, né? Isso é coisa da nossa mente, mas assim, eu adoro, tá, gente? Eu tenho coleção de vela, acendo, adoro, mas não é uma obrigação, tá? A Kelly falou que acende a vela do anjo, ensina os filhos dela. Em casa tem gente que tem esse costume. Ótimo, muito bom mesmo. Bom, e aí a gente acha que anjo é inalcançável, né? Alguém aí acha? Fala assim, até parece eu falar com anjo, né? Só gente de muito elevada, de alto escalão que consegue se comunicar com eles. Não, deve ser assim, a coisa mais complicada desse universo, né? Tem gente que até acredita que é algo fantasioso, que é irreal, né? E, na verdade, se a gente for parar para pensar, é algo que realmente a gente não vê, não toca. Então, a nossa mente, é difícil mesmo a gente assimilar isso, né? O que acontece? O contato com o anjo é como, igual no sonho que eu tive, é como se fosse o contato com um amigo. Um amigo que passou com você, está com você desde quando você nasceu. Então, durante muito tempo mesmo. E essa energia desse amigo, desse anjo, é de muito acolhimento. É de acolhimento, é de amor, é de admiração. E dessa forma, quando a gente consegue sentir essa energia, a gente deixa de se sentir sozinho. A gente deixa de se sentir desamparado, só, né, isolado. E aí a gente sabe, a gente sente que pode contar com a ajuda e a orientação deles também. Porque o que acontece, gente? Os anjos, eles estão disponíveis aí, só esperando a gente pedir ajuda. Né? Então eu gosto muito de uma autora que chama Lorna Byrne, e ela descreve muito bem isso. A Lorna, ela é uma irlandesa, e ela vê anjo desde nenezinha. Então, desde nenezinha ali, ela viu umas luzinhas, viu umas coisas que ela não entendia o que era, e aí ela cresceu, depois que ela foi estudando, ela entendeu que aquilo era anjo, e então ela passou a vida dela inteira tendo esse contato visual com o anjo mesmo. E ela passou muita dificuldade lá no lugar que ela morava. Então, tudo que acontecia na vida dela, ela pedia orientação para os anjos. E isso foi fazendo ela ficar mais forte, a confiar e a passar pelas dificuldades da vida com essa energia de amor. E aí ela escreveu, o primeiro livro que ela escreveu foi esse aqui, ó. Chama Anjos em Minha Vida. Esse é o primeiro livro que ela escreveu. E é um livro que eu recomendo muito para vocês. Vocês que nunca ouviram falar, nunca tiveram contato com o anjo, até mesmo quem já teve, mas é um livro assim, com uma linguagem muito fácil, é uma linguagem simples, super facinho de entender. É um livro que você lê assim, ó, em uma semana você consegue ler, e ela conta exatamente como que ela se comunicava, como que é simples, né? Como que é muito você permitir que eles existem e você utilizar uma linguagem simples com eles, né? Não tem que ser nada rebuscado, né? Porque anjos é apenas uma energia de amor. E a gente só basta acreditar que eles existem e sintonizar com essa frequência de amor. Certo, pessoal? E aí, sabendo de tudo isso, que tem todos esses anjos conosco, que tá por aí esperando a gente pedir a ajuda deles, eu vou dar fazer um parênteses, que assim, por que a gente tem que pedir a ajuda deles? Se eles estão aí, por que eles não vão interferir, né? Porque assim, existe uma coisa na vida, gente, chamada livre-arbítrio. A gente escolhe o que a gente quer ter na nossa vida. Isso, a nossa escolha é importante. Então, se a gente
escolhe ter a ajuda deles, eles vão interferir com maior amor e carinho. Mas se a gente escolhe não ter, eles não vão interferir. Quem interfere no nosso livre-arbítrio, vocês sabem quem é, né, gente? O pessoal do outro lado lá, né? O anjo não interfere no nosso livre-arbítrio. Então, a gente precisa solicitar a ajuda deles quando a gente precisa, porque o anjo da guarda, por exemplo, vai estar com a gente sempre. A gente querendo ou não, ele está com a gente. E quando a gente pede para os nossos anjos para ajudar a gente a realizar as tarefas do dia a dia, você pode ter certeza que aquilo vai desenrolar de acordo com um bem maior. E aí vai chegar no fim do dia, aquilo vai ter se resolvido de uma forma assim, muito fácil, muito tranquila, você não vai nem perceber. E deixando bem claro, vai se resolver de acordo com um bem maior, não é de acordo com o que a gente quer, com a nossa vontade. Eu tenho um exemplo muito legal de uma cliente que ela veio fazer a leitura de anjo comigo e ela conta assim, eu achei muito legal isso, foi uma lição para mim também. Ela conta que todo dia de manhã nas orações dela, ela solicitava para cada anjo cuidar de uma área específica da vida dela. Então, o meu filho vai para a escola, ele tem esse desafio, quero que um anjo cuida disso, quero que um anjo cuida de tal coisa, eu preciso no mercado fazer compra, não tenho um pingo de paciência, aí você pede orientação lá para o seu anjo, e ela fazia isso todos os dias. E aí na leitura do anjo dela, durante a sessão, apareceu um monte, assim, uma legião de anjos, uma fila de anjos. Aí eu falei, gente, mas o que é isso aqui? Meu Deus do céu! E aí um deles veio falar comigo. E aí ele falou assim para mim, fala para ela que todo dia de manhã eu escuto as orações dela. A gente escuta as orações dela. E aí eu passei esse recado para ela, ela ficou muito emocionada, porque realmente ela pedia todos os dias para cada anjo específico cuidar de alguma área da vida dela. Então, gente, vamos experimentar fazer isso? Todo dia de manhã, quando vocês estiverem lá nas orações de vocês, experimenta fazer isso. Pede para algum anjo te ajudar a resolver alguma situação desafiadora na sua vida. Mas pede mesmo. Anjo, eu tô com esse desafio, quero que você cuide de mim para isso daqui, eu não tô sabendo fazer. Né? Ou alguma situação desafiadora, ou algum problema que você precisa criar consciência para poder resolver. E depois, no final do dia, você vai ver que aquilo se resolveu com a maior leveza do mundo. Experimenta fazer isso. E depois vocês vêm me contar aqui. Beleza? Tá fazendo sentido aí, pessoal? Vocês estão acompanhando? Tá ficando alguma dúvida? Lembrando que no final eu vou fazer uma meditação com vocês, para vocês treinarem, sentir a energia do anjo de vocês. Certo? E falando lá no Cafofo do Black, que eu estive lá, quando eu fiz essa live lá, eu citei lá que os anjos, para a gente se aproximar dos anjos, para atrair essa presença dos anjos na vida da gente, a gente precisa vibrar no amor, né? E o que é vibrar no amor? Que negócio é esse, né? Vibrar no amor é simplesmente você viver a sua vida e ter comportamentos alinhados com o bem maior. Então, o que é isso? É vigiar seus pensamentos, as palavras, o que você fala, o que você sente e como você age. Tá legal, mas como, né? Então, assim, vigiar os pensamentos. Aí você é uma pessoa que acorda reclamando, daí você xinga o chefe, aí você fala, que saco que tá chovendo, e aí você sai praguejando, você sai reclamando, falando mal do vizinho, falando mal do colega. Vocês acham que isso é alinhado com o bem maior? Vocês acham que é? Me falem. Aí você vai pro trabalho, aí você xinga todo mundo, que saco, trânsito, chuva, esse chefe chato, colega que não sei o quê, ai que droga esse Excel que não funciona, né? A Gabi vai xingar o LF, vai xingar lá
vai xingar o coleguinha, não pode, né, gente? Isso não é alinhado com o bem maior. Sabe aquela situação que você tá tão pessimista que você começa a desacreditar de você mesmo? Ai, que saco, eu não consigo, cancelado, né? Quando a gente começa a pensar mal da gente mesmo, duvidar da gente mesmo, olha lá, né? Não é nada legal. Então, isso não é ficar de acordo com o bem maior, né, gente? Né? Em vez de praguejar o vizinho, vamos saber para que ele está te servindo? Para que está servindo aguentar vizinho chato? Para que está servindo aguentar vizinho chato? Para que está te servindo aquela situação desafiadora, né? Aí a gente vai fazer um teta healing para poder entender isso daí. Mas quando a gente muda essa vibração, a gente entra na frequência do amor. A gente entra na linguagem do amor. Ah lá, vibrar no medo, exatamente. Medo é uma vibração das mais baixas que tem. Né? Quando a gente confia que a gente está sendo orientado por uma força maior, a gente meio que deixa esse medo de forma equilibrada, né? Isso aí, pessoal. Quando a gente muda essa vibração, então, em vez de acordar praguejando e reclamando, vamos agradecer. Ai, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela minha vida, né? Pelo alimento que eu tô comendo. E muitas vezes, assim, gente, eu entendo que algumas situações são desafiadoras mesmo, mas às vezes começa a falar da boca para fora primeiro. Começa a agradecer, mesmo se você não tá sentindo. E vai, agradeço, Senhor, a minha vida, meu alimento, a minha casa, minha família, o que vier na sua mente. Até aquilo se tornar um hábito para sua mente, um hábito para você. Você vai ver que a sua vibração vai mudar bastante. Isso é muito importante. Ok? Como mudar a energia do medo? Primeiro, Tati, é legal entender por que e da onde está vindo esse medo, né? Para que ele está te servindo, do que ele está te protegendo, e aí você consegue ressignificar isso daí. Tá? Dá para trabalhar com medo pelos florais, dá para trabalhar pelo Theta Healing, mas não fica com energia de medo, gente. É a energia mais baixa que existe, tá bom? Bom, e aí, beleza. Quando a gente muda essa frequência, começa a viver mais com a linguagem do amor, a gente consegue aproximar os anjos da gente. Muito fácil, né? E aí a gente consegue ouvir as orientações que ele tem e os aconselhamentos também. E lembrando, gente, que a comunicação com os anjos é muito sutil. Anjo se comunica por vibração, por emanação, por energia. Eles não se comunicam por palavras. As palavras é uma forma que a gente interpreta a vibração deles, né? Então, um exemplo de comunicação que teve a colega que citou a pena lá no começo da live, são sinais sutis que aparecem. Então, frases que você vê aleatoriamente faz sentido para você. Eu vou dar um exemplo de hoje, né? Hoje cedo eu estava indo para acupuntura e eu estava muito indecisa. Oi, Bruno, boa noite. Eu estava muito indecisa sobre uma questão e eu pedi orientação. Eu falei, eu preciso saber o que eu faço, porque eu não entendi nada, eu preciso saber. Aí eu fui para acupuntura, liguei o rádio e começou a tocar uma música totalmente aleatória. Só que a letra daquela música fez um sentido gigantesco, assim. Foi muito claro, assim, olha, você precisa fazer isso, tal. Deu, nossa, gente, o recado casou, né? Aí eu mudei de rádio, a frase começou a casar demais. Falei, nossa, eu já entendi, né? Eu já entendi, já saquei qual que é o recado. Então, às vezes, você tá andando, alguém tá vendo TV, alguém fala uma frase, você fala, nossa, fez sentido para mim. Sabe esse tipo de coisa, gente? Pode ter certeza que é alguém ali te orientando, te fazendo prestar atenção para você poder entender a frase, para poder fazer sentido para você e te ajudar de alguma forma. Isso é muito comum acontecer. Já aconteceu com alguém aí? De você tá ouvindo uma música, sei lá, em inglês, gente. Isso já acontece muito comigo. Uma música em inglês lá, o pessoal falando, blá, 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 de repente vem uma frase clara, assim, ó. Uau, entendi o que eles estão falando, né? Alguém já teve essa experiência? Me conta aí. Uma outra forma, pessoal, que é muito comum, as penas, que eu já comentei aqui, que quando aparece pena em lugar completamente... a Paula, você pode contar isso das penas, Paula. Geralmente é lugar completamente inusitado, lugar fechado,
E aí, né, dizem que quando aparece uma pena, é algum anjinho falando, oi, tô aqui te vendo, tá tudo certo, tá tudo bem, né? Isso, a Paula tem algumas experiências bem legais com a pena. E lembrando assim, né, gente, você tá do lado de um galinheiro, você vê, pena não é seu anjo falando oi pra você, né? Então tem um discernimento, mas a maioria, a Paula acho que encontrou uma pena na neve uma vez. Foi muito legal. E então, esse tipo de. Uma vez, gente, eu abri a janela do meu quarto, tinha uma nuvem em forma de asa. Tipo, é muito claro, eu falo, nossa, é uma asa, né? Então, esse tipo de esses sinaizinhos que faz sentido para você, e é um sentido no sentido de você sentir dentro de você que faz sentido. Fala assim, nossa, parece que aqueceu meu coração, né? E aí você sente, caramba, eles estão tentando me falar oi aqui, estão tentando me, né, dar um alôzinho de uma forma completamente abstrata. Comece a prestar atenção nos sinais sutis que eles mandam pra gente, certo? E também é um treino, tá? É um treino a gente começar a perceber isso e a ver sentido nesse tipo de coisa, porque o que acontece, gente? Cada pessoa é uma coisa, tá? A Paula falando que tinha, embaixo da maca, meu Deus, era suas anjinhas, né, abençoando sua maca lá, para começar a atender. E para cada pessoa, gente, é uma coisa, tá? Varia isso de acordo com a nossa mente, nossa forma de entendimento. Um jeito que acontece muito comigo é bichinho, né? Aparece algum bichinho em casa. Gente, eu moro no 25º andar, no alto de uma colina. Aqui é frio, venta e não entra nada aqui de bicho. Eles não conseguem chegar pela altitude, né? E já apareceu cigarra na minha janela. De vez em nunca aparece uma joaninha, abelha. Eu falo, gente, de onde esses bichos estão vindo, né? E eu gosto muito do significado deles, então eu entendo que é alguma mensagem assim, né? Para uma outra pessoa que não tem esse contato, que não tem essa conexão, pode não fazer sentido nenhum. Mas aí existem outras formas, tá? Os anjos, eles sabem, eles conhecem nosso coração, eles sabem o jeito certo de se comunicar com a gente. Inclusive, tem um amigo meu que tá aí online, que eu vi, que ele fala que o jeito de se comunicar, às vezes, quando ele recebe a mensagem, é por letreiro, sabe? Letreiro, assim, que é desse jeito que ele entende. Então, tá bom, ele é uma pessoa muito visual. Então, Wagner, horas iguais, se faz sentido para você, beleza. Eu, Juliana, não me conecto com um número, então eu não costumo associar. Mas se faz sentido para você isso, perfeito, tá? Então, para cada pessoa uma coisa. Tá? Eu não me conecto mesmo. Eu vejo horas iguais, para mim não me conecta. Mas eu sei que a galera curte umas horas iguais, né? Então é o que faz sentido para vocês. Beleza, pessoal, alguma pergunta? Porque agora eu vou guiar vocês numa meditação para vocês começarem a se perceber e a treinar, sentir uma energia diferente, energia do anjo perto de você. A Nath, nós temos um anjo da guarda ou são todos? Então, Nath, o Theta Healing, né, fala que a gente pode até ter 3 anjos com a gente, 3 ou 4 anjos com a gente, né? Então, o que eu vejo nas leituras que é comum? O anjo da guarda sempre é o que vem falar comigo, que é o anjo que está com você desde quando você nasceu. E conforme você vai tendo desafios na vida, vão se aproximando anjos que são, é como se fossem responsáveis por ajudar você naquela missão. Oi, Dilma, boa noite, querida. Então, você pode ter até 4 anjos do seu lado no seu campo. Eu, por exemplo, eu costumo ver muito o meu anjo da guarda, que é meu amigão, e eu costumo ver uma anja sempre. Às vezes eu tenho alguma questão X, essa anja sempre aparece. Então eu conheço a energia dos dois, sei que existem 2. Então pode ter mais de um, sim. Porém, o da guarda é um só, tá? Bom, pessoal, mais alguma dúvida? Vocês podem deixar, que daí no final eu respondo se tiver mais alguma pergunta, tá bom? Eu vou pedir para vocês agora, então, sentarem num lugar confortável e vocês fecharem seus olhos um pouquinho, ficar em silêncio e puxar a respiração, segurar um pouquinho, conta até 3 e solta devagar.
Mais uma vez, eu vou pedir para vocês puxarem o ar, segura um pouquinho e solta devagar. Novamente, puxa o ar, segura um pouquinho, solta devagar. E aí eu vou pedir para vocês se concentrarem a atenção no seu corpo agora. Começa lá pelos seus pés. Depois, você vai começar a prestar atenção nas suas pernas, nas suas coxas, no tronco, no seu pescoço e na sua cabeça. Esteja consciente agora da sua respiração, no ar que entra, no ar que sai. Sente seu corpo relaxado. E aí imagina agora que lá de dentro do seu coração vai surgindo um pontinho de luz. Imagina que é uma luzinha branca que vai cobrindo todo o seu coração. E essa luz vai se espalhando, de tão forte que ela vai se espalhando pelo seu corpo, por cada órgão do seu corpo. Vai cobrindo suas pernas, seus braços, seu pescoço, sua cabeça. Até você imaginar que você está envolvida com essa luz branca. Seu corpo está cheio de luz agora. E agora, quando você começar a respirar, você imagina que você está respirando essa luz branca. Imagina essa luz entrando por cada parte do seu corpo. E quando você expirar, você imagina saindo toda a tensão que está no seu corpo agora. Se tiver uma dor no corpo, você imagina ela indo embora. E aí você respira a luz. E solta toda a tensão que está no seu corpo agora. Até você ficar calminho, ficar relaxado. Se sua mente começar devagar, começar a aparecer pensamento, volta a atenção para a sua respiração, no ar que entra, no ar que sai, na minha voz. Aí você vai começar a imaginar que lá da sola dos seus pés está brotando raízes. E essas raízes, elas vão crescendo, crescendo, se aprofundando na terra. Imagina essas raízes indo até em direção ao centro da terra. E você vai sentir a energia da Mãe Terra, sente essa energia subindo pelas raízes. Você sente que quando você puxa o ar, essa energia vai subindo pelas raízes, como se você estivesse puxando toda a energia da terra. E aí você imagina que essa energia vai subindo pelo seu corpo em forma de espiral, até chegar lá no topo da sua cabeça. E quando chegar lá no topo da sua cabeça, você vai imaginar agora que um tubo de luz vai subindo por cima da sua cabeça, vai subindo, subindo cada vez mais alto, até chegar lá no céu, lá no universo, onde você vai visualizar as estrelas, os planetas, lá no centro do universo. E agora, quando você respirar, você vai sentir a energia vindo lá do céu. Imagina essa energia descendo por esse tubo de luz. Essa energia desce pelo tubo de luz e chega até o seu coração.
E deixa que essa luz vai preenchendo o seu coração. E agora, quando você respirar, você sente que ao mesmo tempo você inala a luz vindo do céu e a energia vinda da terra. Ao mesmo tempo. Deixa que essas duas energias vão se misturando no seu coração, se enchendo o seu corpo de luz. E aí, nessa energia, você vai pensar mentalmente aí. Você vai repetir a seguinte frase. Anjo da guarda, querido amigo de muito tempo, eu peço que mostre um sinal, do jeito que possa compreender que está aqui do meu lado agora. E você permite sentir o que vem para você agora. Pode vir como sensação, como palavra, como cor, som. Vai dando um tempo, vai sentindo. Aí, quando você estiver pronta, você volta a ter consciência do seu corpo, do lugar que você tá. Volta a sentir sua respiração novamente, seus batimentos cardíacos. Começa a perceber os sons que tá à sua volta. E aí, devagarzinho, você vem voltando, abre seus olhos, devagar. Percebe como é que tá a sua volta agora. Percebe se teve alguma diferença. Como que foi. Se tiver um caderninho perto para anotar, vocês podem anotar. E quem tiver voltado, me fala se tá tudo bem aí, se vocês conseguiram sentir alguma coisa. Se tá tudo certo, vocês estão vivos. Quem não conseguiu sentir nada ainda, tá tudo bem, é treino, tá tudo certinho. Quem estiver na meditação ainda pode continuar. Eu só quero saber se tá tudo bem aí. Bom, eu acho que vocês ficaram em Nárnia, né, gente? Porque aqui não tá subindo ninguém. Eu acho que vocês estão em Nárnia ainda. Então, enquanto vocês estão em Nárnia ainda, enquanto vocês estão aí percebendo... Boa noite, querida. O Wagner falou que sentiu calor. Olha só, Wagner, anota aí. Anota que você sentiu calor. Essa sensação, você vai começar a prestar atenção agora. Né? Se toda vez que você solicitar a presença do seu anjo, você vai sentir esse mesmo calor, que é um sinal que ele tá perto de você. Tá bom? Bom, gente, então, para quem ainda tá fazendo meditação, pode continuar. Eu só queria explicar para vocês que quem não conseguiu fazer nada, eu não consegui meditar, não consegui fazer, não sei sentir nada, a leitura do anjo da guarda, a sessão de leitura do anjo da guarda ajuda muito você a começar a sentir esses primeiros sinais, a você começar a reconhecer a energia do seu anjo, saber quem ele é, né? Às vezes o nome dele, se te interessar, o formato que ele tem. Então, para você começar a sentir a linguagem dele, isso é muito importante, né? A maioria das pessoas que fazem, aliás, quase todas as pessoas que fazem sentem a energia do anjo durante a sessão e acaba percebendo eles muito mais fácil depois, porque a gente acaba dando essa abertura para eles entrarem na nossa vida. Certo, pessoal? Eu espero que vocês estejam
tenham gostado dessa live. Qualquer dúvida vocês podem me chamar, tanto aqui no direct quanto lá no WhatsApp, podem ficar à vontade. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, eu vou colocar lá no YouTube também, mas no YouTube eu edito as partes, né, que fica esperando e tal, para ficar mais fácil de assistir. Então, eu agradeço a todos vocês. Eu acho que tem alguma dúvida, pessoal, que vocês têm? Acho que eu respondi todas as dúvidas. Eu que agradeço a presença de cada um de vocês. A gente vai se falando então. Qualquer coisa vocês me escrevem e compartilha essa live para aquele amigo, aquela amiga que precisa saber disso, que quer ter mais contato com o anjo da guarda, ok? Um beijo, pessoal. Até a próxima.